Chegando com mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran, para você que quer saber quais as questões que estão sendo mais cobradas, ou mesmo saber qual é a estrutura das questões que você poderá encontrar na sua prova, esse vídeo é feito para você. Então já deixa o teu joinha, já comenta aí qual é a sua cidade, qual é o seu estado, e vem comigo para mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran. E ó, se você conhece mais pessoas que estão passando pelo processo de habilitação, não esquece de compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal aí para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. É incorreto afirmar que o motorista é defensivo. Eu até comentei no vídeo anterior que é muito comum de vocês encontrarem, principalmente quando falamos em direção defensiva, as questões incorretas, ou errado, ou exceto, que não se deve fazer. Então, uma informação incorreta é dizer que o motorista defensivo observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco e acelera o veículo ao máximo. Então, notem que até aqui observa bem o trânsito à sua frente e prevê situações de risco. É muito comum alguns alunos lerem até aqui, já achar que a resposta está correta e marcar. Só que ele tem um complemento: acelerar ao máximo. Nada em direção defensiva você vai usar o máximo de força, o máximo de potência, acelerar ao máximo, puxar o freio de mão com a máxima força, nada. Direção defensiva, direção preventiva, são atos, ações, atitudes para evitar, para prevenir situações de risco. Acelerar ao máximo, você vai aumentar uma situação de risco. Então, o incorreto, claro que vai ser acelerar ao máximo para sair de situações rapidamente. Sobre os sintomas das paradas cardíaca e respiratória, é errado dizer que o indivíduo apresentará, novamente, ó, errado, incorreto, exceto. Bom, se ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele não vai ter batimento cardíaco, ele não vai ter respiração, ele vai ter lábios azulados, ele vai ter unhas, aliás, unhas e língua azulados ou arroxeados, ele vai ter a pele fria, tá? Então, o errado, o incorreto é o contrário disso. É dizer que ele vai ter a pele corada, não vai. A pele dele vai estar azulada ou arroxeada, e ele não vai ter a mão quente, muito pelo contrário. Ele vai ter mãos, aliás, o corpo inteiro dele vai estar frio e não quente, porque ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória. Então, sempre fiquem muito atentos quando tiver o errado, ou incorreto, ou exceto, que não se deve fazer, porque aí das 4 alternativas que nós sempre temos, que normalmente uma está certa, nesse caso, ele quer que você marque a que está errada. Então, nós vamos ter 3 que estão corretas, uma que está errada, e ele quer que você marque a que está errada. Com relação às placas de regulamentação, considere. Bom, vamos começar lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Lembrando ainda que o desrespeito a qualquer placa vermelha poderá resultar em multa, poderá resultar em infração, que pode ser leve, média, grave ou gravíssima. E aqui ele quer saber o quê? Ele quer saber se está correto o que tem o significado da placa com a descrição que está dando. Então, na primeira placa, no número romano 1, ele tem o quê? Ele tem o desenho de um ônibus e ele diz que significa que é proibido o trânsito de ônibus. Pessoal, proibição, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter um corte, certo? Tem corte? Não tem. Tem agora porque eu fiz, mas não tinha corte. Então, essa afirmativa está errada. Não é proibido, é permitido o trânsito de ônibus. A segunda fala que a placa, né, tem o desenho de um caminhão, significa que é proibido o trânsito de caminhão. Novamente, pessoal, não tem corte.
Tá vendo aqui na terceira placa que tem uma motinha, que tem um corte? Aqui sim tem uma proibição, mas aqui não tem, aqui é uma permissão de trânsito de caminhões. Para ser proibido, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter aquela faixinha cortando. Sempre que falar em proibição, ela vai ter que ter a faixa cortando. Não tem a faixa cortando, não é proibição, é permissão. Então, também está errada. E a 3 fala que a placa, então, tem o desenho da moto, tem um cortezinho dizendo que é proibido. Proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, sim. A alternativa 3 é a única que está correta, que esta placa significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, a única que está correta é o número romano 3. Aqui nós temos outras duas placas, uma placa vermelha, que são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações no uso das vias. Como ela não tem corte nenhum, aqui está regulamentando. Regulamentando o quê? A circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Não existe placa de rodoviária. Poderia ter terminal rodoviário. Só que aí, em cima do ônibus aqui, ia ter que ter, deixa eu trocar de cor aqui, teria que ter uma espécie de uma casinha para dizer que seria um terminal de ônibus. Ele teria que ter o desenho de uma casinha em cima. Agora, esse desenho, somente com o desenho do ônibus, ele está se referindo à circulação desse veículo, tá? Então, o significado desta placa é circulação exclusiva de veículo de transporte público de passageiros. E a A32, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ó, o que que nós temos aqui? Nós temos a presença de um pedestre. Ah, então é uma passagem de pedestre. Só que, ó, o que mais que vocês têm nessa placa? Vocês têm uma faixa. Ele está delimitando, ele está determinando um local. Ele está sinalizando um espaço. Então, é uma passagem sinalizada de pedestre. É muito importante quando cair as placas, vocês não apenas olhar para a placa, mas vocês identificar o que, que tem. Por exemplo, aqui só tem um ônibus, então qualquer coisa que esteja falando está relacionado com a circulação dele, certo? Aqui mesma coisa. Tem um pedestre? Tem. Só que não é só o pedestre. Tem mais uma faixa sinalizando para esse pedestre atravessar. Então, é uma passagem sinalizada de pedestres. É proibida. Aqui eu coloquei, na verdade, 3 questões relacionadas com bicicletas, porque é um tema que cai bastante, então, pelo menos 2 questões aí na tua prova vai ter, pode ter certeza. E eu também quero lembrar vocês, caso vocês queiram ter acesso às questões mais cobradas da prova teórica do Detran, tanto de legislação quanto de direção defensiva, tem 2 e-books disponíveis no Hotmart. Eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Os 2 primeiros links aqui, que eu fiz um combo com as questões mais cobradas, tanto de legislação quanto de direção defensiva, válidas para todo o Brasil. E aí vocês têm um arquivinho ali, vocês podem imprimir, podem anotar ali as dicas, os macetes que eu sempre passo aqui no canal. E também vocês têm um combo junto com os links ali na ordem certinha para vocês poderem estudar os 2 temas mais cobrados na prova teórica, que é legislação, que são 18 horas, e direção defensiva, que são 16 horas. Mais ou menos 70% da prova está relacionada com esses 2 temas. E aqui um tema muito cobrado, que é sobre a circulação de bicicletas. Então, eu coloquei para vocês aqui 3 questões. Primeiro, é proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que falar na proibição, tem que começar com rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Tem alguns complementos no CTB que fala que quando
não tiver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a bicicleta poderá circular pelo bordo da pista, tá? Mas isso relacionado com a cidade. Na rodovia vai ser proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Lembra que eu falei para vocês? A bicicleta vai circular pelo bordo da pista. Ele não vai falar direito, não vai falar esquerdo, ele vai falar apenas bordo da pista, ok? Quando ele circular pelo bordo, ele vai circular como? No mesmo sentido da via, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores, e ele sempre irá manter-se em fila única, ou seja, uma bicicleta atrás da outra bicicleta, não pode ser do lado, tá? Tem que ser em fila única. Esta regra também vale para os pedestres. Os pedestres, ao circular pela via, deverão manter-se em fila também. Atenção, se ele falar dos pedestres nos acostamentos das rodovias, aí ele será apenas permitido. O pedestre no acostamento da rodovia é apenas permitido. A bicicleta no acostamento da rodovia, na rodovia, aliás, será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. E tanto o ciclista quanto o pedestre deverão manter-se sempre em fila única. E atenção você, futuro condutor, quando você for passar por um ciclista, você deverá manter a distância de 1,5 metros. Pessoal, por favor, quando vocês estiverem lendo essa questão, notem que ele já está falando que ele quer a distância. Como que é medido a distância? Pode medir distância em metro, pode medir distância em quilômetro. Se ele está falando em distância, tem que ser 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Tá? Então, neste caso, 1,5 metros é a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Atenção, ele está falando em motoristas, ele não está falando em permissionários, nem quem está com a PPD. E ele quer saber o quê? Suspensão. Lembrando que PPD não suspende, PPD caça, tá? Não existe suspensão da PPD. Se a pessoa que está com a PPD, vocês, futuros condutores, no primeiro ano, cometerem uma infração grave, ou gravíssima, ou forem reincidentes em infração média, vocês não vão suspender, vocês vão perder, vocês vão ser caçados, vão caçar a PPD de vocês. E vocês terão que começar o processo do zero. Agora, o condutor que já tem a CNH definitiva, ele poderá passar por esse processo de suspensão. Ele vai ficar um tempo impedido de dirigir, ele não perde nada, ele fica temporariamente suspenso, vai concluir o curso de reciclagem de 30 horas aula e depois ele volta a dirigir normalmente, tá? Então, aqui ele está dando 3 motoristas, ele quer saber quais deles irão ser suspensos. O motorista 1 tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%. Em mais de 20% não é infração que gere suspensão. Vão existir 3 infrações relacionadas com a velocidade. É uma infração média transitar até 20%, com 4 pontos, é uma infração grave com 5 pontos entre 20 e 50, e é uma infração gravíssima com suspensão direta da habilitação, transitar a mais de 50%, que é o que está cometendo o motorista 2. Vejam que ele não tem nenhuma outra infração anterior, mas ele tem uma infração autossuspensiva, ou seja, apenas essa infração já é o suficiente para suspender a habilitação dele, que é o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. E ainda pode cair aquele quadro lá
para vocês identificarem quais os condutores estão a mais de 50%. Então, vocês vão ter que fazer a conta. Vamos imaginar que esse condutor aqui estava numa via de 100 km por hora, para ficar fácil a conta. Então, vocês vão fazer assim: 100, ele fala em 50%. 50% é metade. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50, 150. Quer dizer que até 150, ele cometeria uma infração de natureza grave com 5 pontos. A partir de 151, ou seja, ele estaria a mais de 50%, aí ele teria cometido uma infração gravíssima e a suspensão direta da habilitação. Então, o motorista 2, sim, ele vai ser suspenso, que vai ser o único suspenso. E o 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma média. A nova regra diz que o condutor, ele será suspenso com 20 pontos se ele tiver 2 infrações gravíssimas ou mais. Esse condutor tem 2? Tem, mas ele não ultrapassou o limite, ele não chegou nos 20. Se ele cometer mais uma infração de natureza leve, por exemplo, que é 3, 18 mais 3 dá quanto? Dá 20, 21? 21. Aí ele seria suspenso, tá? Mas como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Se ele tivesse uma infração gravíssima apenas, ele seria suspenso com 30 pontos. E se ele não tivesse nenhuma, aí ele só seria suspenso com 40 pontos. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se. Pessoal, quando a gente fala em ponto cego, são aqueles pontos onde fica dificultado ou fica difícil para a gente visualizar as outras pessoas e os outros veículos. Manter o vidro limpo não vai dificultar, não vai reduzir, nem vai aumentar o ponto cego. O ajuste correto do espelho, tanto interno quanto externo, sim. Então, para reduzir o ponto cego, ajustar corretamente os espelhos externos e, claro, também o espelho interno. Certo condutor vai guiar pela primeira vez. Vocês aí que acabaram de fazer habilitação, pegaram a PPD e vão guiar pela primeira vez. Diretamente, diferente, né? Um veículo diferente do seu, bem mais moderno. Segundo os preceitos da direção defensiva, o procedimento correto a adotar não é dirigir devagar, pessoal. Você vai dirigir respeitando a velocidade da via. O correto será portar a documentação do veículo, procurar conhecer todos os comandos, principalmente os que são diferentes, os que são mais modernos, antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos, retrovisores e no banco do condutor. Lembrem-se sempre da sigla BEC. BEC, banco, espelho e cinto. Esta é a ordem que vocês vão fazer, tanto para as aulas práticas, quanto para o exame prático, quanto para o dia a dia. B, E, C. Você vai regular primeiro o banco, depois os espelhos, e aí você vai colocar o cinto de segurança. Finalizado, pessoal, com sucesso, mais um super vídeo com questões oficiais muito cobradas aí na prova teórica do Detran. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Quero deixar mais uma vez aqui os meus parabéns a todos vocês que estão sendo aprovados utilizando o conteúdo aqui do canal, e de coração desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e muita proteção para vocês e, claro, também para a família de vocês. E, ó, não sai desse vídeo sem deixar o teu joinha, deixar o teu like e também compartilhar com quem você sabe que está passando pelo processo da habilitação e comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, um abraço carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.